Você já parou para pensar no poder que os seus pensamentos têm sobre a sua vida? Muitas vezes carregamos dentro de nós uma tempestade silenciosa, uma sequência de pensamentos negativos que se repetem como um eco sem fim. Eles dizem que não somos bons o bastante, que não temos capacidade, que não merecemos ser felizes. Essas vozes são tão fortes que começamos a acreditar nelas. E quando acreditamos, começamos a viver uma vida que não nos pertence. Uma vida limitada, dominada pelo medo, pela culpa e pela dúvida. Carl Gustav Jung, considerado o pai da psicologia profunda, dizia algo poderoso. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida. E você chamará isso de destino. Pense sobre isso. Quantas vezes você repetiu padrões sem entender o porquê? Quantas vezes se viu no mesmo tipo de relacionamento, cometendo os mesmos erros, sentindo a mesma dor? Isso não é acaso. Isso é o inconsciente agindo por trás do palco, guiando os seus passos sem que você perceba. Se não aprendermos a lidar com aquilo que se esconde dentro de nós, viveremos sempre presos em correntes invisíveis, sem entender de onde vem tanta angústia. Mas existe um caminho, um processo de transformação que começa dentro, e esse caminho é o de destruir os pensamentos negativos e renovar a sua mente. Jung afirmava que todos nós carregamos dentro de nós uma parte desconhecida, aquilo que ele chamava de a sombra. Essa sombra não é algo externo, ela é parte de nós. É composta por tudo aquilo que tentamos esconder. Nossos medos mais profundos, nossas dores não resolvidas, nossas frustrações, traumas, culpas e desejos reprimidos. Quando não reconhecemos a nossa sombra, ela passa a controlar a nossa vida em silêncio. Ela se manifesta em pensamentos automáticos, em reações exageradas, em sentimentos de insegurança e autossabotagem. É como se estivéssemos sendo manipulados por algo que não conseguimos enxergar claramente. O primeiro passo, portanto, não é lutar contra os pensamentos negativos, não é tentar calar a sombra, mas sim reconhecer que ela existe. Jung dizia que quanto mais negamos a sombra, mais poder ela ganha sobre nós. Por isso, quando um pensamento negativo surgir, em vez de rejeitá-lo com raiva ou medo, aprenda a dizer: eu te vejo, eu sei que você está aqui, mas você não me define. Esse simples ato de reconhecimento já começa a dissolver o poder que a sombra exerce sobre você, porque o que é visto pode ser transformado. A mente humana é como um iceberg. Aquilo que vemos, os pensamentos conscientes, é apenas a ponta, mas embaixo da superfície existe uma imensidão, o inconsciente. É lá que estão guardadas memórias, crenças, experiências e dores que moldam a forma como pensamos e sentimos no dia a dia. Quando os pensamentos negativos aparecem, muitas vezes eles não são um reflexo da realidade presente, mas sim um eco do passado. São palavras que ouvimos quando éramos crianças, são críticas que recebemos e nunca superamos, são medos que carregamos sem perceber. Tornar o inconsciente consciente significa questionar o pensamento negativo. Pergunte-se, de onde vem essa voz? É realmente a minha voz? Ou é a voz de alguém que me feriu no passado? Esse pensamento é uma verdade absoluta ou apenas uma interpretação distorcida da realidade? Quando você questiona, você cria espaço entre você e o pensamento. Você percebe que não é o pensamento em si, você é aquele que o observa. E quando você se coloca na posição de observador, o pensamento perde o poder de te controlar. E aqui está a chave. Quando você começa a observar, em vez de se identificar, você começa a conquistar liberdade. Porque os pensamentos vêm e vão, como nuvens no céu. Mas o céu permanece. Você é o céu, não as nuvens. Para Jung, o processo mais profundo do ser humano é o que ele chamou de individuação. O caminho de se tornar verdadeiramente quem você é. Mas esse caminho só acontece quando você integra suas partes,
luz e sombra, consciente e inconsciente. Isso significa que não precisamos tentar destruir completamente os pensamentos negativos. Eles não são inimigos a serem exterminados, mas sim mensageiros que carregam lições ocultas. A raiva pode te mostrar onde estão seus limites. O medo pode te ensinar prudência e preparo. A tristeza pode revelar a sua sensibilidade e compaixão. Quando você integra a sombra, você percebe que até mesmo os pensamentos negativos têm um propósito, o de revelar o que ainda precisa ser curado dentro de você. Eles deixam de ser correntes que te prendem e passam a ser chaves que te libertam. Renovar a mente não é um ato que acontece apenas uma vez. É um processo diário. É como limpar a casa. Se você não faz com frequência, a poeira acumula. Se você não cuida da mente, os pensamentos negativos voltam a dominar você. Jung dizia que o inconsciente se comunica através de símbolos e imagens. Por isso, a renovação mental não depende apenas de palavras, mas também de rituais, símbolos e práticas que toquem a alma. Alimente-se de símbolos positivos. Escolha frases, imagens ou até objetos que representem força e esperança para você. Eles funcionam como âncoras mentais. Escreva seus pensamentos. Colocar no papel o que está na mente é uma forma de tirar o peso do inconsciente e enxergar com clareza. Pratique o silêncio. É no silêncio que a alma encontra espaço para se reorganizar. Ore ou medite. Essas práticas conectam você a algo maior e trazem paz interior. Cerque-se de ambientes saudáveis, pessoas, músicas, filmes, livros. Tudo que você consome alimenta sua mente. A renovação é como um exercício. Quanto mais você pratica, mais forte a sua mente se torna e menos espaço os pensamentos negativos encontram para dominar você. Jung dizia: a tarefa mais nobre de cada um é se tornar quem realmente é. E os pensamentos negativos são como barreiras que tentam nos afastar dessa tarefa. Eles dizem: você não é suficiente, você não vai conseguir, você não merece. Mas a verdade é que você não é definido pelo que pensa em um momento de fragilidade. Você é muito maior do que isso. Você é o oceano. E os pensamentos são apenas ondas passageiras. Renovar a mente significa lembrar-se disso todos os dias, que a sua luz interior é maior do que qualquer sombra, que você tem dentro de si todos os recursos necessários para transformar dor em força, medo em coragem, sombra em sabedoria. Quando você entende isso, os pensamentos negativos perdem o poder de controlar sua vida. Eles podem até aparecer, mas não encontram mais um coração vulnerável para se instalar, porque você já aprendeu a se conhecer, a se aceitar e a se transformar. Carl Jung nos deixou uma mensagem profunda. A verdadeira libertação acontece quando iluminamos a escuridão que existe dentro de nós, quando paramos de negar a sombra e passamos a enxergá-la como parte do nosso caminho de evolução. Destruir os pensamentos negativos não é ignorá-los, mas sim compreendê-los. E renovar a mente é escolher todos os dias viver em sintonia com a luz que existe dentro de você. E lembre-se, a sombra não desaparece, mas quando você acende a luz, ela deixa de te amedrontar. Você não precisa ter medo dela, precisa apenas aprender a caminhar com ela. Porque no final, a maior transformação que você pode alcançar é se tornar plenamente quem você nasceu para ser. Se essa mensagem falou com você, lembre-se, o despertar começa quando você decide olhar para dentro. Compartilhe essa reflexão com alguém que também precisa iluminar a própria mente e continue nessa jornada de autoconhecimento, renovação e luz.